ambiente está mais claro, né? Bem propício. Vocês se sentem melhor? Eu estava pensando em comprar uma lâmpada mais forte para cá, mas estava tão escuro. Agora tudo branquinho, parece que iluminou melhor. E eu me sinto melhor na luz do que nas trevas. E vocês? Eu só fico bem nas trevas para dormir. Eu estou brincando com isso porque tem a ver com o que a gente vai estudar hoje também. Na semana passada, nós estudamos sobre a questão de Deus ter requerido do seu povo que quando entrasse na terra prometida, em Canaã, que eles não tomassem os costumes daqueles povos, né? Porque eles praticavam muitas coisas que desagradavam a Deus. E uma das coisas muito envolvida com o paganismo, com a idolatria deles, era justamente a questão do envolvimento deles com certas coisas obscuras, né? O mundo, um suposto mundo do além. Isso tinha muito a ver com os deuses, com o tipo de crença deles. Existia ao mesmo tempo, um receio e também uma veneração aos mortos. O mundo dos mortos. O conceito deles, pós-vida, do pós-vida, era muito diferente do que nós temos no cristianismo. Nós olhamos para a Bíblia e nós encontramos que ao homem está ordenado morrer uma vez. E depois disso vem o juízo. Os mortos não voltam. Os mortos não ficam penando por aí. Os mortos não ficam num purgatório, num estágio intermediário para depois pular para outro lugar, né? Para o céu ou para o inferno. Não. O que nós encontramos nas Escrituras é que uma pessoa que partiu daqui sem Cristo, que é a luz do mundo, ele partiu definitivamente. Como um filho da ira. Está condenado eternamente. E alguém que nessa vida se reconciliou com Deus através de Jesus Cristo, hoje, né, ele vive na luz. Tá? Então, nós temos essa diferença, e onde é estabelecido assim toda a crença daqueles povos antigos, e onde origina todo o relacionamento deles com o mundo dos mortos. Então, isso vai abrir o cenário para aquilo que nós vamos ver hoje. Mas, em tempo, as crianças. Obrigado, Pedro. Me lembrou aqui. Não sei se alguém mais tinha sinalizado, pedido socorro já. Mas... Desculpa, eu ainda esqueço que a gente combinou.
Bom, então, como eu tinha dito aos irmãos, nós vamos estudar um pouquinho sobre o Halloween. Eu tive que mudar toda a, a sequência do meu estudo, né? Em função de algumas coisas. Uma que faz sentido, eu não entraria com esse assunto ainda hoje, né? Mas acho que faz sentido a gente estudar antes da data, já que é agora dia 31, essa semana agora. Que se comemora, né, o Halloween. Então, esse é um dos motivos. O outro é que, numa etapa do estudo, eu queria projetar, como eu prometi, queria projetar algumas coisas, mas a gente não, com a reforma, não tem a estrutura própria para isso, né? A gente precisa ainda fixar o projetor, e essa semana realmente não tinha condição de fazer isso. A tela até dava para esperar, porque com essa brancura toda aqui dava para projetar na parede, né? Mas vamos lá, irmãos. Então, vamos estudar um pouquinho sobre isso, tá? A nossa intenção é de instruir a igreja a respeito desse assunto. Às vezes a gente acha um assunto tão óbvio, tão claro. Não, nem sempre. E nem para todo mundo, né? Mas nós precisamos ter certa prevenção com relação a isso. É muito nítido o que envolve essa festa, Halloween, né? As coisas. O problema é assim, que muitas vezes nós consideramos uma coisa tão inocente. E acho que o cristão tem que ponderar certas coisas. A Bíblia nos alerta para que nós não sejamos nécios. Quero começar lendo Efésios 5. É certo aqui, talvez alguém vai dizer, olha, mas aqui Paulo está falando sobre outra coisa. Sim, ele aplica isso, Paulo aplica o que ele está dizendo, partindo de outra questão. Mas a verdade permanece a mesma em relação a esses assuntos que vêm do mundo. Eu gostaria de ler a partir do versículo 6, irmãos. Porque aqui Paulo diz o seguinte: ninguém vos engane com palavras vãs. Tá, então nós começamos aqui com um alerta. Não deixe te enganar. Não deixe ninguém te enganar com palavras vãs. Existe muitos tipos de palavras vãs. Mas um tipo de palavra vã se resume numa frase muito usada. Isso não tem nada a ver. Quando o crente se manifesta em ser radicalmente fiel às Escrituras, se posicionar firmemente, tem pessoas que têm o coração endurecido, estão muito presos às suas tradições, a seus gostos pessoais, e mesmo entre irmãos, e que tendem a dizer, isso não tem nada a ver. É só uma coisa inocente, uma coisinha boba. Não dê importância para isso. Cuidado. Ninguém vos engane com palavras vãs. Seguindo no versículo. Por quê? Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
essas práticas, muitas coisas que se dizem, isso não é sério, isso não é importante, isso é só entretenimento, isso é só diversão, não é nada sério, isso é bobagem, não tem nada a ver, coisas desse tipo assim. É por esse tipo de coisa que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, nós estamos falando aqui sobre coisas relacionadas a envolvimento com o mundo dos mortos, com demônios, com coisas assim. E como alguém pode dizer, isso não é só diversão, não tem nada a ver. Sério, pensa nisso. Vamos voltar lá para o estudo passado. Aqui Paulo diz, é por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Muita gente critica o Antigo Testamento porque Deus mandou eles serem tão cruéis. Israel, entra lá. Vocês vão entrar naquela terra. Vocês vão matar todo mundo. Homens, mulheres, crianças. Que Deus cruel. Né? Que Deus cruel esse? Tem gente até que diz que esse Deus do Velho Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Mas eu quero chamar a atenção. Por que é que Deus mandou fazer aquilo? Deus foi longânimo com aquele povo, gente. Deu tempo para que eles se arrependessem. Mas a idolatria e o apego daqueles povos que estavam lá a essas coisas, a feitiçaria, a idolatria, a fornicação, todas essas coisas que Deus abomina, era tão grande que a ira de Deus estava sobre eles. E assim a ira de Deus se manifesta sobre os seguidores dessas coisas que estão sem Cristo. Então Paulo está alertando aqui, crentes, não se deixem enganar de serem participantes dessas coisas. Deus já provou que ele abomina. Alguém aqui tem dúvida de que Deus abomina a feitiçaria? Que Deus abomina a necromancia, esse negócio de se relacionar, buscar, consultar mortos? Não. Os mortos não voltam. E a origem do Halloween reside exatamente nisso. Tá? Mas vamos ler mais um pouquinho ainda da palavra de Deus aqui. Versículo 7. Então ele diz, portanto, não sejais seus companheiros. Não participem com eles dessas coisas. Porque noutro tempo éreis, o quê? Trevas. Noutro tempo nós fomos trevas. Nós estávamos lá, nesse mundo de trevas. Mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O que Paulo está dizendo aqui é que nós temos que ter um viver diferenciado. Não devemos ser participantes dessas coisas, das quais talvez antes nós éramos participantes também, quando nós estávamos em trevas, quando nós éramos cegos, e nós nos deixávamos guiar por essas coisas. Mas o crente que conhece a luz do mundo, Jesus, ele não é mais para se relacionar com essas coisas. Não ser participante mais com os outros. Então, aplicando isso ao nosso assunto, é uma palavra de exortação para nós, irmãos.
Não é lugar do crente estar participando com os demais nessas coisas. Mas deixa de ser bobo, isso é só uma festinha inocente. Espera aí, será que é isso mesmo? Mesmo sendo só uma festinha, será que isso agrada a Deus? Versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. O que é aprovar? O que é agradável ao Senhor? Nós temos que aprovar alguma coisa que Deus faz? Não é no sentido da gente dizer, o Senhor está certo. Não, o Senhor está errado. Reprovar Deus. Aprovando o que é agradável ao Senhor é que a gente, na nossa vida, confirme, apoie as verdades de Deus. Ora, se Deus na Bíblia condena o envolvimento com essas coisas, qual é o papel do crente? Aprovar isso. Mas se eu participo dessas coisas, será que eu estou aprovando? Não, eu estou dizendo, o que Deus diz é bobagem, não é para levar tão a sério assim. Será que isso é coisa da minha cabeça ou vocês concordam comigo? Eu acho que não. Espero que sim. Gente, essa é a questão. O crente deve andar na luz, o crente deve aprovar as coisas que são agradáveis a Deus. E isso implica em reprovar as coisas que desagradam a Deus. Tá? Eu aprovo o que é agradável a Deus e o que é desagradável a Ele. Eu reprovo. Como é que eu vou reprovar? Participando? Apoiando? Óbvio que não, né? Nós temos que condenar as coisas das trevas. Versículo 11. E não comuniqueis, né, com as obras infrutuosas das trevas. Comunicar aqui é não tornar comum a você, não participar, não se envolver com elas. Mas antes, o que devemos fazer? Versículo 11 nós estamos lendo, tá? Pode falar aí. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Condenar. Reprovar. Isso é errado. Isso não agrada a Deus. Eu não vou participar disso. Isso não agrada a Deus. Por que eu vou participar disso? Porque os outros querem que eu participe? Porque os colegas, a galera, a escola, sei lá o quê, tem até igreja já fazendo coisa do tipo, né? Por que eu vou participar? Eu não participo. E isso não agrada a Deus. Seguindo, versículo 12 ainda. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, aqui é a palavra que Paulo usa, da palavra de Deus: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Até aqui, irmãos. Então, vamos dizer assim, nós vamos concluir essa exortação tomando as palavras de Paulo, dizendo, depois de ele dizer isso, olha, o crente não é para participar dessas coisas das trevas, ele deve condenar elas. O que ele deve fazer, ou por que ele deve fazer isso? Porque a própria palavra de Deus condena. A luz manifesta as trevas. Quando nós colocamos essas coisas à luz da palavra de Deus, as trevas se manifestam. E o que tem? O que tem de ruim ali? O que tem de mal ali? E ele exorta: se você está distraído, você está dormindo, acorda, levanta. Então aqui ele traz uma palavra de exortação aos crentes que estavam envolvidos em certas práticas ímpias, né? E aqui nós aplicamos especificamente a essa questão. Se talvez nós estejamos negligentes, achando que essas coisas não são tão importantes, atentemos para a palavra de Deus, olhemos para isso, e assim, baseados na palavra de Deus, nós possamos reprovar, condenar isso. Se Deus desaprova esse tipo de coisa, nem em brincadeira eu devo participar. Nem em brincadeira eu devo me envolver com isso. Porque isso desagrada a Deus. Por que eu vou brincar? Cuidado, brincar com o perigo é uma coisa, sabe? Acho que foi nos anos 80, isso, há uns bons anos atrás, lá em Goiás, um homem, parece que estava, se não me falha a memória, ele estava revirando lixo. Em alguns lugares ainda mas restringiram muito isso, o acesso das pessoas a esses lugares. Mas era muito comum as pessoas irem nos lixões, né? O lixo era muito depositado a céu aberto. E hoje tem os aterros, né? Eles são revirados e enterrados. Até por conta de coisas assim. Mas um homem encontrou ali uma coisa que ele achou interessante e levou para casa. E à noite ele começou a olhar, aquele negócio brilhava, tinha uma luz verde. Brilhava aí parece que tinha outra pessoa na casa que tinha criança e pediu para ele para levar, e levou para outra família, para outra casa, crianças brincaram, conclusão, todo mundo morreu. Alguém conhece esse episódio aí? Era material radioativo. Irmãos, acho que isso serve bem de ilustração para a gente. Às vezes uma coisa que parece inocente, bonita, novidade, pode ser algo muito perigoso. Existem muitas coisas que são radioativas espiritualmente falando. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqueles que estão em Cristo, Ele que é a luz do mundo, Ele diz: esses vão me seguir e vão andar na luz, não nas trevas. As trevas representam perdição, engano, coisas ocultas, coisas feitas às escondidas. A luz representa a verdade.
as coisas nítidas, claras e verdadeiramente gloriosas. Essa é a representação dessas coisas como ela é colocada na Bíblia, tá? Bem resumidamente. Bom, mas então vamos lá. Qual é a origem da festa do Halloween? Muita gente sabe, né? Isso se originou em países lá na Europa, ou países celtas, na verdade, França, País de Gales, aquela região mais ao norte ali. E essa festa, ela se origina, a festa na verdade era Samhain. E ela era celebrada em 31 de outubro, mais ou menos nessa época. Por quê? Essa, para eles, era uma data especial. Marcava o fim da colheita e a virada da estação. Né? Eles saíam da época quente, de verão, e essa data era a data que virava para o inverno. E eles relacionavam aqueles tempos escuros tal, a um momento de trevas. Então, o que acontece? Era crença entre eles que nessa data, nessa ocasião, os mortos vinham nessa noite ou nessa época, talvez alguns dias, né? Que os espíritos retornavam. E eles levavam isso a sério. Tá? Eles tinham receio do que os espíritos dos mortos poderiam fazer. Para se proteger dos mortos, eles faziam coisas, eles usavam máscaras, eles cerimonialmente para se esconder, para não reconhecerem eles faziam fogueiras, que eles tinham como fogueira fazia luz, e para afugentar os mortos que vinham das trevas. Eles ofereciam sacrifícios aos mortos e aos deuses dos mortos para aplacar a ira, para se proteger. Eles faziam várias coisas assim para buscar proteção. Né? Então, era uma festa religiosa deles. Mística, né? Uma vez que envolve a volta dos mortos. Vejam como isso já começa totalmente contrário à Bíblia. Mortos voltaram ao mundo, impondo medo. E isso vira uma tradição e eles passam a fazer essa festa com oferendas e com atitudes para proteção deles. O crente deve temer morto? Não. Nossa proteção é o Senhor. Não temos necessidade dessas coisas, né? Mas, irmãos, muito assim, superficialmente, eu vou passar, não vou gastar muito tempo com detalhes disso, né? Mas, então, nós vamos, a origem é totalmente pagã, tá? A origem dessa festa. Pagã, envolvida com coisas de misticismo, de relacionamento com o mundo dos mortos, coisas que são afronta a palavra de Deus. Mas aí talvez alguém diga, mas pastor, as festinhas que a gente faz hoje, ninguém nem fala nisso mais. Tá? Nós vamos falar disso também quando a gente estudar sobre festa junina. Porque as pessoas hoje dizem, não, essa é uma festa folclórica, não tem nada de idolatria. É ou não é? É o que dizem.
É aquele negócio que eu estou falando. Não tem nada demais. Deixa de ser radical. E aí você vai participando com essas coisas, né? Você vai tomando parte. Espera aí, a gente não deixem te enganar, né? Não sejais nécios. A palavra de Deus diz. O que é um nécio? Louco, tolo, bobo. Para você parecer esperto para o mundo, você tem que ser um bobo. Tá? Eu gosto de traduzir nécio por bobo. O crente faz papel de bobo quando ele se deixa levar pelo mundo, gente. Em lugar de sermos nécios, o que a palavra de Deus diz aqui? Que nós devemos ser? O oposto de nécio é sábio. O sábio é aquele que atenta para os detalhes, ele sabe discernir, ele tem discernimento, ele é prudente, ele não se deixa levar por qualquer coisa. Ele é sábio mediante a palavra de Deus e ele sabe discernir o que agrada e o que não agrada a Deus. Por que eu vou participar de coisas que desagradam a Deus? Ainda que hoje a coisa seja muito diferente, mas é uma festa que remonta a uma idolatria. Não tem nada a ver com o cristão. Está relacionada à idolatria e à feitiçaria. Tá? Lembrem que nos primórdios, toda a feitiçaria, né, tinha como base essa questão de poderes mágicos vindos do mundo além, né, dos mortos. Isso era tudo muito relacionado. Deuteronômio 18. Vamos relembrar o que Deus disse antes de seguir aqui. Porque o que a gente vai ver em seguida são dados mais históricos, tá bom? Mas acho que é importante a gente embasar as coisas nas Escrituras. Então, nós vemos que Paulo escreveu para a igreja de nós não nos deixarmos envolver com as coisas dos pagãos. Vamos lembrar, os Efésios, o povo do Novo Testamento, aquelas igrejas, eles estavam cercados do paganismo. Eles eram um mundinho de cristãos ainda. O cristianismo estava iniciando a propagação na Europa e eles estavam cercados do paganismo. E grande parte das cartas que Paulo escreve para aquelas igrejas que ficavam ali mais ao norte, né, onde ele expandiu o evangelho, grande parte do que ele fala é justamente no sentido de exortar eles para se apartarem daquelas coisas. No Antigo Testamento, Deus ordenou ao povo: vocês vão entrar lá, vocês não vão se misturar com as coisas. Vocês vão tomar posse da terra e vocês vão expulsar, vocês vão matar os que estão lá, que praticam essas coisas. Não vão praticar o que eles fazem. Aí no Novo Testamento é diferente, porque no Novo Testamento é um povo que está vivendo no meio desse povo. Deus não mandou, vocês vão sair matando os idólatras. Não. Ele falou, vocês não vão se misturar com as coisas deles. Sejam santos, sejam luz no meio das trevas. Mas para a gente ter ideia do quanto é sério aquilo que Deus disse, então a gente volta à lei, que é a base. Né? Versículo 9, ele disse para o povo: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha,
nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus. Porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Então a gente vê palavras assim bem sérias de Deus para o seu povo em relação àquelas coisas. E entre tudo isso aqui está aquele negócio de consultar os mortos. Você consultar os mortos é um passo talvez um pouquinho além de você crer que os mortos estão em acesso ao nosso mundo, né? É sempre um mundo assim, místico. Os feiticeiros, os médiums, é sempre um mundo assim, alguém que está aqui estabelecendo um tipo de um sacerdócio, interligando o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Não tem isso. A gente sabe que isso está relacionado, na verdade, aos demônios. Mas quando o cristianismo, irmãos, se expandiu, e depois o seu Constantino, imperador, que se apropriar da Igreja de Cristo e fazer uso dela, bom, então começa uma nova fase. A intenção de expandir o cristianismo a partir do Constantino. Já tinha se expandido naqueles primeiros 3 séculos, né? Mas tinha se expandido pela pregação, como tinha sido dito, ide por todo mundo. Era o que os discípulos estavam fazendo. Mas quando parte da igreja caiu nas mãos do imperador, essa não foi a metodologia empregada. Os imperadores, como é que eles faziam as coisas? O imperador ia sair pelo império dele, pelos domínios dele, fazer uma incursão missionária, dizendo: povo, agora eu sou de Cristo. Venham a Jesus, arrependam-se dos seus pecados e venham a Cristo. É assim que eles iam fazer o império ser cristianizado? Não. O método era aquele que eles estavam acostumados. Política, né? Eu já falei aqui, a partir do próprio Constantino, ele comprou bispos, pastores, seduziu eles: olha, vocês vão ter dinheiro, vocês vão contar com o meu apoio financeiro, né, se vocês se ligarem a nós. E ele criou então essa igreja universal, católico, quer dizer universal, a igreja católica romana, né? Depois, a princípio só católica, depois romana, porque teve a divisão, né? Com a parte oriental. Mas o método empregado a partir dali, irmão, século IV, foi o de imposição, né? Primeiro a política, comprando alguns, e outro, imposição. Bom, quando você impõe uma coisa, em lugar de pregar e ensinar, o que acontece?
acontece aquilo que eu tenho receio que aconteça no nosso meio, sabe? Quando se ensina alguma coisa e alguém, só para não ter problemas, diz assim: ah, tá, eu sigo isso aí, eu creio. Mas no coração dele e na vida diária dele, ele não pratica essas coisas. Então, no Império Romano, o que acontecia? Todo o Império passou a ser, com o passar do tempo, né, depois de passadas as perseguições, tudo mais, e do Constantino, e na sequência, o Império Romano se tornou um império cristão. Mas cristão de verdade? Porque todo mundo se converteu? Não. Cristão nominal. Na vida diária deles, o que acontecia? Eles continuavam praticando as mesmas coisas que eles sempre praticaram. Então, essas festas pagãs eram celebradas pelos cristãos. Mas isso tornava a festa uma festa cristã? Não. Essa e muitas outras coisas, eram praticadas por eles, pelos pagãos, por aqueles gentios, aqueles povos dentro do Império Romano, que foram obrigados a se denominar cristãos, mas eles falam, tá, eu sou cristão, mas eu vou celebrar os mortos. É uma doutrina católica? Não. Né? Crer que os mortos ressuscitam, que os mortos voltam. Não, isso é do espiritismo. Mas, né? Ainda hoje, como eu mencionei outro dia, está cheio de católico que crê na reencarnação. É doutrina católica? Claro que não. Mas eles creem e estão nem aí. Ele continua se dizendo cristão católico e pratica isso e ninguém vai mexer com ele, contanto que ele continue católico. Em teoria, mas não na prática. Então, isso já começou lá. O que a Igreja Católica passou a fazer? Espera aí. Eles não deixam essas práticas. Então, vamos tentar casar certas práticas deles com as crenças cristãs. Então, você vai tentando ligar. Outras coisas, vamos tentar colocar alguma coisa no lugar. Esse foi o caso aqui, tá? Em outros lugares, então você vai ver os santos. Quando foi que a Igreja Católica introduziu os santos? Por que eles fizeram isso? Tá? Nós vamos chegar nisso mais para frente. Mas faz parte desse sincretismo. Por que o dia do Natal é o dia 25 de dezembro? Faz parte disso. Mas aqui, o Papa Gregório III, no século VIII, ele tentou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Então, qual era a data que os cristãos lá estavam praticando essa festa do Samhain? Acho que é uma pronúncia mais ou menos assim, tá? Que é o que deu origem ao Halloween. Eles estavam praticando isso em 31 de dezembro, desculpa, 31 de outubro. O Papa Gregório instituiu no dia 1º de novembro, logo no dia seguinte, o dia de Todos os Santos. Tá? Então, é uma festa que é celebrada ainda hoje, né? É uma festa católica, o dia de Todos os Santos. A ideia dele
alguns entendem que era de introduzir uma outra festa para tentar quebrar a anterior. Então, estão celebrando os mortos. Vamos colocar uma coisa, celebrando os santos. Aqui os santos já tinham sido instituídos, né? Há tempos. Então, nós estamos falando aqui já no século VIII. A festa em inglês, Dia de Todos os Santos, é All Hallows Eve. Hallows Eve. A pronúncia é horrorosa, mas... tá? All, todos, né? Hallows, relacionado a santos, né? Dos santos. E Eve é a noite, né? O dia, a ocasião. Oi? Véspera. Obrigado. Isso. Evening, que é fim de tarde, né? Tá. Mas tem a ver. É a véspera de Todos os Santos. Tá. Depois foi introduzida outra festa, né? Mais tarde, no dia 2. Aí é interessante. No dia 2, o que tem? É o dia de finados. Então, a ideia era celebrar os mortos. No dia 1º, os mortos santos que estão no céu. E o dia dos mortos, na verdade, é para celebrar os mortos que estão no purgatório, tá? Essa é a ideia da coisa. Aqueles que ainda não foram para o céu. Por isso, então, você vai no cemitério, você vai fazer mais uma rezinha lá para ver se dá uma forcinha para aquele teu morto, ver se sai do purgatório para ir para o céu. Bom, mas então isso não funcionou muito. Os antigos costumes permaneceram, tá? Eles continuaram praticando a mesma festa, apesar da introdução dessa outra festa que o Gregório III instituiu. Aí, durante a Idade Média surgiu a prática do Solin, onde pessoas pediam pães ou doces em trocas de orações pelos mortos. Algo que mais tarde inspirou o que tem, né, na festa onde se pratica as crianças lá, a gostosura ou travessura. Tem uma mistura aí de outra coisa que a gente vai falar depois, essas travessuras, o que as crianças estão incorporando ali. Porque ficou restrito às crianças, mas naquela época, não. A festa que foi introduzida era de pessoas pobres que passavam pedindo pães, comida, né? Em troca de orações pelos mortos. Eles se colocavam como alguém que poderia interceder pelos mortos. Então, isso passou a ser uma prática. Quando isso migrou, nós estamos falando ainda na Europa, né? Quando isso foi levado pelos irlandeses para os Estados Unidos, então aí se tornou uma festa popular, tipo folclórica, né? Eles levaram como uma festa mais folclórica, comercial. O americano tem essa coisa, né? De tudo virar dinheiro, evento. O americano tem isso na veia deles. A capacidade deles de tornar qualquer coisa em evento para gerar dinheiro é fantástica. Mas tudo isso sem perder o simbolismo sombrio que a festa tinha antigamente, né? As origens dela. Mesmo com uma roupagem nova aí, continua a mesma coisa em essência, né? A celebração das trevas e do medo. Atualmente,
os países que celebram o Halloween, basicamente Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Irlanda, ele é caracterizado por fantasias de monstros. Agora virou uma grande brincadeira mesmo, né? Acho que ninguém mais leva tão a sério, acho, como levavam nas origens, tá? Mas fantasias de monstros, de bruxas. O que são as bruxas? Bruxa é o quê? Outro nome para bruxa. Hã? Feiticeiro. Feiticeira, né? Tá? Só para a gente colocar os termos. Mas tem bruxa boazinha. Não tem? Nós vamos ver mais tarde isso aí. Bom, difundiram bruxas e bruxos bonzinhos, mas são feiticeiros. Aí o crente pega, vai ter a festinha na escolinha. Minha filhinha vai para a festa. Aí eu faço uma fantasia para ela de bruxinha. Ela vai de bruxinha na festa. Não tem nada a ver, né? Todo mundo sabe que é uma brincadeira. Sabendo o que Deus pensa a respeito de feiticeiros, feiticeiras, que mensagem nós estamos passando para os nossos filhos se nós permitirmos esse tipo de coisa? Né? A festa atualmente é celebrada assim, fantasias, né? Virou uma festinha de fantasia, de brincadeira. As pessoas gostam de festas de fantasia. Fazer fantasia para, principalmente para criança, né? O Oliver estava fantasiado de trabalhador aí, né? Capacete e tudo, né? É legal brincar com fantasia. Mas a gente precisa tomar cuidado que tipo de fantasia você vai usar. Eles usam fantasias de monstros, bruxas, zumbis. O que é um zumbi? Alguém me explica o que é um zumbi? Hã? É um morto que volta, né? Ó, a origem da festa. Talvez o personagem principal aqui seria esse, né? O zumbi. Mas tem as feiticeiras, os feiticeiros também. E tem as fantasias de demônios também. São assim as mais tradicionais. Tá? Eu vi foto de mulher de pastor. Tá? Lá nos Estados Unidos, o dia de Halloween, o pessoal comemora. Então, o pessoal vai para o trabalho já fantasiado. Todo mundo, cada um escolhe seu, tá? Se não me engano, a mulher desse pastor trabalhava num banco. Ela foi fantasiada de bruxa. É ruim fazer isso com as crianças, é ruim a gente dar o exemplo também. Voltando lá ao que Paulo disse para Efésios. Deus aprova demônios? Deus aprova feiticeiros? Deus aprova a ideia de mortos que voltam? Não. Então o que o cristão deve fazer? Reprova essas coisas. Condena essas coisas. Não. Nem de brincadeira eu vou tomar parte nessa coisa. Isso não é para mim. Quem quiser fazer, que faça. Lá,
Decoração, aqui acho que não é muito diferente disso, né? Mas, assim, a festa virou uma grande brincadeira, onde as pessoas, os adultos e crianças, não todos, tá? Mas muita gente, algumas empresas promovem isso, escolas promovem isso, monstros, bruxas, zumbis, demônios. A decoração, eles curtem fazer uma decoração com caveiras, com túmulos, com morcegos, com abóboras iluminadas, a famosa abóbora lá, o Jack, né? E tem a brincadeira dos doces ou travessuras, né? As crianças saem fantasiadas de porta em porta na vizinhança, batendo e ameaçando, né? Ou você me dá doces, ou eu vou fazer travessuras. Então, vamos ver, parece que tem uma base um pouco naquele negócio daqueles que os pobres que passavam de porta em porta pedindo comida em troca de orações. Eu vou interceder. Não era interceder pelos mortos propriamente, mas era para que os mortos não venham te perturbar. Se você não me der comida, os mortos vão vir fazer mal na sua casa. As crianças nessa festa adotam essa postura de fazer pequenas artes, né? Traquinagens, se não derem nada, não der nenhuma balinha. Então é costume deles deixar lá um docinho, uma bala, uma coisa. Quando as crianças batem na porta, eles dão para as crianças não aprontarem nenhuma coisa, não aprontarem nenhuma travessura. As crianças estão adotando a postura dos mortos na festa original. Então eles fazem festas temáticas, maratonas de filmes de terror, aquelas séries, filmes, né? Então, tudo para aproveitar e divulgar aquele dia, criar o clima, criar o ambiente. Embora muitos tratem tudo isso como inocente, os símbolos e personagens, a gente vê que evocam o mal, feitiçaria, demônios, né? A morte, mortos que voltam, o medo. Quem lembra aqui do... Né, a gente falou de zumbi. Quem lembra daquele clipe? É um dos clipes, videoclipes mais famosos que acho que tem, né, do Michael Jackson, do Thriller. Marcou época, né? Hã? Porque vem um bando de zumbis. E depois vieram... isso virou uma febre. Eu não sei se foi a partir dali, mas virou jogos, filmes, um monte de coisa de mundo zumbi. E eu sei que muitos crentes, muitos jovens amam essas coisas, mas toma cuidado com essas coisas aí, viu? Porque tudo isso, gente, pode parecer inocente, mas vai banalizando certas coisas que Deus condena. Entendem onde eu quero chegar? É um perigo muito grande a gente banalizar, a gente... isso não é importante. A gente começa a lidar com coisas que Deus chama de abominação. Você sabe o que quer dizer abominar? Deus abomina, nós lemos aqui. Deus abomina essas coisas. Sabe o que é abominar? Eu odeio isso. Se Deus odeia, você acha que é para você brincar com o que Deus odeia? Será que é saudável para a gente isso? Minha ideia não é impor aqui qualquer coisa a ninguém. Mas eu gostaria que realmente todos considerassem com sabedoria, diante da palavra de Deus. Somos filhos da luz. É sábio, da minha parte, ter qualquer envolvimento com essas coisas? Apoiar de alguma maneira? Participar? Me deixar envolver?
O Halloween chegou no Brasil por grande influência. Vamos falar rapidamente aqui para a gente concluir sobre o que acontece no Brasil. Chegou por influência, filmes, né? A gente assiste a grande maioria de produções, filmes, séries que a gente assiste, né, no cinema, na TV, são americanos, né? Então eles trazem muito essa tradição. Não assistam filme americano, gente. Assiste filme brasileiro. Filme brasileiro consegue ser pior ainda, né? Mas olha, a gente precisa examinar com cuidado. Por quê? A gente vai falar sobre isso, sobre como a gente foi bombardeado, e é bombardeado por influências, assim, inocentes. Inocentes. Aparentando inocência. Quem não pode ser inocente é a gente. Se eu for inocentão, eu vou ser enganado fácil, fácil. Isso já muda de nome. Você ser inocente em algumas coisas, você não tinha conhecimento, é uma coisa. Agora, quando você sabe, você é alertado para certas coisas, e você continua naquela posição de inocente, isso já não é inocência. Isso aí já é ser nécio. Eu vou usar um termo pesado aqui. Isso já é imbecilidade. Tá? O nécio é um imbecil. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Não estou querendo ofender ninguém, não, viu? Mas é para a gente ponderar, tá? Você é bombardeado por coisas, por gente dizendo, gente diretamente e através de música, cinema, TV, livros, um monte de coisa, jogando essas coisas para nós. E a gente vai assumindo a normalidade daquelas coisas que são abomináveis a Deus. Ao ponto de que eu tenho certeza de que o que eu estou falando para vocês hoje, baseado na Bíblia, sou estranho para alguns. Eu tenho quase certeza que alguns aqui, pelo menos, não estão concordando comigo. Mas eu peço isso dentro de uma igreja zelosa. Se eu for falar isso em alguma outra igreja, por aí é capaz de eu sair apedrejado. Né? E se for falar em outro lugar, então piorou. Tá? Mas nós estamos falando a crentes. Hoje aqui nós estamos falando a crentes. Existe uma reação, né, a isso, mas nós somos bombardeados dia após dia por esses filmes, pela internet, que globalizou as coisas, pelas escolas bilíngues, cada vez mais nossos jovens precisaram, né, aprender uma segunda língua, inglês, vai se fazendo necessário, e as escolas, muitas vezes, para colocar aquela questão cultural, aproveitam e introduzem isso. Acho que, não sei se todas, mas praticamente todas as escolas de idiomas fazem o Halloween deles com seus alunos. Então, muitos veem sim, só como uma brincadeira, mas existe uma influência espiritual real nos símbolos e nas práticas disso tudo. Tem algumas igrejas que têm reagido a isso. Tem sido dado uma ênfase aí no meio reformado, né, de se celebrar uma data que já existia, mas não era tão divulgado, mas estão procurando assim combater. O dia 31 de outubro é celebrado como o dia da reforma, né, da reforma protestante. Então, muitas igrejas reformadas, das quais nós não fazemos parte, não nos entendemos reformados,
Reformado é aquele que considera que a Igreja Católica era a Igreja Mãe e que eles precisaram tentar reformar a Igreja verdadeira. Nós sempre entendemos que, a partir desse desvio, essas igrejas que formaram a Igreja Católica se perderam. Igrejas fiéis permaneceram, em menor número, né? Mas permaneceram através dos séculos. Tá? Mas, de qualquer maneira, tem igrejas aí tentando fazer alguma coisa para reagir, fazer festas, Dia da Reforma Protestante, em vez de, né, fazer uma festa mesmo para se opor. Então, tipo, seria uma noite das trevas, eles fazem uma festa, vão fazer um culto especial, uma festa aqui, nossa, noite de luz, alguma coisa desse tipo, tá? Mas é isso. Lembrando, Paulo diz lá em Efésios 5, versículo 8, vocês eram no outro tempo, agora não são mais. Então andem como filhos da luz. Nosso papel nesse mundo é esse, irmãos. O cristão deve rejeitar qualquer participação. Mas se nós queremos andar na luz, não ter parte com essas coisas, condenar, reprovar as coisas que desagradam a Deus, nós não devemos ter participação e qualquer incentivo nessa parte. Os pais devem orientar seus filhos. Olha, isso aqui, né, na escola vão fazer, tal, parece bonitinho, mas por que a gente aqui não participa? E passar a explicar as implicações da palavra de Deus. Vacinar os filhos a respeito dessas coisas. Enfim, esse é o nosso, deve ser o nosso cuidado, né? Irmãos, o Halloween não é, pode ter certeza disso, uma festa tão inofensiva quanto possa parecer, tá? Se para muitos é tido assim só como uma questão de diversão, é, é uma diversão. Mas a gente precisa tomar cuidado com as coisas que só mexem com nossa emoção. Ainda que seja só uma diversão, com o que é que nós estamos brincando? Não vai brincar com o Césio, como é que chamava? Césio 90, uma coisa assim, tinha um número, né? Aquele material radioativo que eu falei daquele caso. Não vai brincar com coisas perigosas. Evita isso. Não vai participar apoiando, estimulando outros a participar de coisas que estão relacionadas a coisas que são mentiras, que são coisas que Deus abomina, que desagradam a Deus, que não glorificam a Deus. Nós somos da luz, não devemos ter nada com as trevas. Amém? Então, que a gente possa ter isso como uma palavrinha de ânimo, de exortação a reagir a certas coisas. O hino que nós cantamos no início, que é a luz do mundo, diz na terceira estrofe: ó cegos, que a terra do mal habitais. Cegos são aqueles que não conhecem a verdade, que não conhecem a Cristo. Ele faz um apelo aqui. Nós devemos estar dizendo para eles, para esses cegos que habitam a terra do mal, Jesus é a luz do mundo. Não é participando de coisas relacionadas às trevas que nós vamos estar dizendo isso. Na Bíblia se encontra essa luz que buscais. Nós temos que ter, para nós primeiro, a Bíblia como nossa luz, nosso guia. Para mim, aquela festa pode ser, essas coisas podem ser inocentes, eu não me envolvo com aquilo, eu não acredito naquelas coisas. Mas o que eu estou dizendo com aquilo? Estou dizendo coisas que aprovam a palavra de Deus.
para mim, aquilo pode não afetar diretamente. Mas o que eu estou dizendo para as outras pessoas quando eu participo dessas coisas? Que essas coisas são boas, que essas coisas não fazem mal nenhum. Contrário do que? Vamos ver.